Aula 3, que bom que você está aqui. Eu quero que você saiba que você está à frente de muitas pessoas que provavelmente ficaram pelo caminho e você está mais perto de conseguir gerar a alavancagem que você deseja e dizer, enfim, eu tenho lucro. Essa série é composta por 3 aulas e mais as apostilas, que tem materiais complementares, materiais diferentes. As senhas das apostilas a gente está disponibilizando aqui em algum momento dos vídeos, são senhas diferentes também. E hoje eu vou falar um pouco mais de que maneira a gente pode trabalhar juntos se você quiser o meu acompanhamento personalizado aí dentro do seu negócio. Em algum momento dessa série, provavelmente 2 perguntas passaram pela sua cabeça. Por que a maioria das pessoas não tem lucro, tem uma ideia boa, tem um negócio bacana, mas mesmo assim às vezes tem que fechar suas portas? E quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse estágio de ter lucro? Antes de responder a essas perguntas, eu quero recapitular o que a gente fez até agora. Eu acredito que você tenha entendido que gestão financeira, que essa busca por crescimento, por lucratividade, ela está muito mais ligada ao seu modelo de negócio, a você, ao que você pensa, ao que você deseja para o futuro, do que apenas controles e ferramentas. Como eu falei lá no primeiro vídeo, quando eu me apresentei, eu tenho muita preocupação e eu acredito muito que a base para o lucro, para uma empresa que vive muitos anos, que tem um empreendedor feliz à frente dela, é o próprio empreendedor. É uma pessoa que se conhece, é uma pessoa que tem uma mentalidade boa, é uma pessoa que consegue fazer os ajustes que precisa ser feito no seu perfil comportamental, lidera realmente a sua empresa, está ali o tempo todo executando, pensando, criando estratégias. Isso não quer dizer que é escravo da empresa, mas quer dizer que consegue, é a pessoa que consegue gerar inteligência, uma pessoa que está muito mais preocupada com estratégia, com a parte de inteligência, de conhecimento único da empresa, do que com ideias, do que com ferramentas, do que com coisas prontas. Então essa é uma primeira parte desse quebra-cabeça que talvez você hoje consiga formar aí dentro da sua mente. Por que a maioria das empresas não consegue chegar ao ponto de ter lucro? Porque a maioria dos empreendedores acredita em fórmulas prontas, acredita que o fluxo de caixa vai dar o que ele precisa, acredita que é só ter uma rotina, acredita que as ferramentas podem salvar o seu negócio. E na verdade o lucro ele é uma combinação, e essa combinação ela é diferente dentro de cada empresa. Por quê? Porque a gente tem que olhar, como eu disse, modelo de negócio, a gente tem que olhar o estágio do negócio, se acabou de começar ou se é uma empresa que já está há muitos anos no mercado. Eu preciso olhar o empreendedor. O empreendedor é um componente único ali dentro da empresa, se ele está passando por algum problema pessoal. Então o lucro ele vai oscilar de acordo com todas as variáveis, de acordo com a combinação dessas variáveis. Não existe fórmula pronta. E aí você pode se perguntar, quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse estágio do lucro? E eu vou ter que responder uma coisa que você não quer ouvir. Depende de quanto tempo você vai demorar para encontrar essa combinação, para encontrar a sua fórmula de lucro. Porque a gente já falou sobre isso, que cada empresa tem as suas engrenagens, as suas alavancas, que é o que a gente vai falar hoje. E em determinado momento você vai precisar mover um grupo de alavancas para que esse lucro apareça. Em outro momento você vai precisar mover outras alavancas. E, como eu disse, só você vai conseguir olhar e analisar isso porque são os seus números que vão dizer isso, são os seus clientes, é o mercado que vai dizer isso, é o que você deseja para a sua vida que vai mostrar qual grupo você vai ter que mexer em cada momento. Outra forma de você entender qual é esse grupo de alavanca que você precisa mexer
é você fazendo o MVP. Mesmo que você não seja uma empresa que está começando agora, as suas estratégias elas têm que passar pelo MVP, que é o mínimo produto viável. A gente vai fazer uma adaptação aqui para você ter uma referência. Então você vai pegar essas estratégias e você vai fazer esses movimentos para que você entenda. Por exemplo, como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu quero fazer um ajuste de preço com os meus clientes, eu quero refazer os contratos. Muita gente tem medo de reajustar valores de contrato. E você pode pegar um cliente, que é um cliente que você tem mais proximidade, que é um cliente mais maleável, e conversar com ele, fazer essa proposta, entender todo esse processo, entender o que ele achou bom, o que ele achou ruim, para que depois você possa replicar para os seus outros clientes. Porque eu falei pouco de cliente aqui, mas ele é uma das alavancas principais do seu negócio. Porque você só existe, você só tem receita hoje por causa dos seus clientes, porque eles têm o desejo de comprar o seu produto e o seu serviço. Então, nada mais justo do que você pegar essas ideias e apresentar para eles e entender o que eles precisam, quanto eles estão dispostos a pagar, qual é o tamanho desse reajuste que você vai fazer, nesse exemplo que eu falei. Então, gaste a sua energia testando primeiro com um grupo pequeno, gastando pouco tempo, pouca energia, e depois você vai conseguir replicar isso de forma mais ampliada. Uma parte muito importante dessas alavancas é você criar uma coisa que eu chamo de painel de controle. Um painel de controle como você vê no seu carro, como a gente vê nos aviões, nos navios, enfim. Ali tem que estar todas as alavancas que você precisa mexer, que você precisa olhar, e é o que eu vou apresentar para você hoje. E é mais ou menos também como funciona uma cozinha. Quando você começa ali a cozinhar, você tem os ingredientes, eles separados, eles não fazem muito sentido. E para você ter uma receita pronta, uma receita boa que todo mundo goste, você tem que conseguir fazer as combinações perfeitas. Então, alguns temperos combinam com alguns tipos de comida, algumas comidas combinam com alguns acompanhamentos, outros não. É isso que você precisa descobrir aí dentro da sua empresa. E o painel de controle, ele também é personalizado, porque uma empresa que está começando agora, às vezes ela nem tem alguns tipos de indicadores, que eu vou falar aqui para vocês. Algumas empresas que já estão rodando há muito tempo já vão ter mais facilidade de fazer isso acontecer. O importante é que você coloque uma velocidade grande na construção desse painel de controle. Então comece a fazer os meses, né, os 3 últimos meses, os 3 próximos meses, para que você comece a gerar esses dados e entender para onde é importante você olhar. Para a gente identificar essas alavancas, eu te pergunto o que um investidor olharia dentro da sua empresa hoje. E eu vou falar alguns indicadores que você vai construir aí. Não são coisas difíceis, mas é muito importante que isso faça parte dos seus controles, da sua análise, da sua rotina financeira e principalmente do seu painel de controle. Esses indicadores vão gerar muitas respostas para você, muitos dados, mas tem uma coisa que importa mais, que é o fechamento para essa alavancagem acontecer, que é o quê? A sua rotina. Nenhum indicador, nenhuma ideia, nenhum modelo de negócio vai sobreviver se você não tiver responsabilidade, se você não tiver constância, se você a todo momento você faz uma reunião em um mês, no outro mês você para. Nada disso vai para frente se você não tiver uma rotina financeira. A base da gestão financeira, a base do crescimento e do lucro, ela está ligada à constância. E como que você vai fazer isso acontecer aí dentro do seu negócio de forma prática? Eu gosto muito de usar uma palavrinha pequenininha, mas que tem um potencial enorme de gerar resultados dentro da nossa empresa, que são as metas.
Eu fiz há pouco tempo um evento de alavancagem, né, que se chamou Alavanque, inclusive, onde a gente falava só sobre metas e as pessoas tiveram muito resultado em um mês. Em um mês teve vários clientes que conseguiram resultados. Então a meta, ela leva você adiante, ela te orienta, né? Com todos esses indicadores, você já vai ter uma orientação, um foco e você vai precisar só executar dia após dia. Então, quais são os indicadores que, se hoje um investidor chegasse até você, provavelmente seria o mínimo que ele pediria para entender se a sua empresa tem potencial de crescimento, se a sua empresa vai dar lucro, está tendo lucro ou não? Então, esses são os principais indicadores que tanto o investidor ou você mesmo precisa sempre estar muito atento. O primeiro é o lucro líquido, que é o maior objetivo, né? Que é a razão de ser dessa série aqui, é a gente conseguir medir, calibrar esse lucro líquido o tempo todo. Esse lucro líquido, ele vai aparecer aonde? Como? Como eu vejo isso, Lorena? Como eu consigo ter esse indicador nas minhas mãos? Então, se a gente voltar lá no vídeo 1, eu mostrei para vocês as planilhas, como que funciona a sua gestão financeira, como você pode colocar todas as suas informações para conseguir depois fazer essa análise. Então, em resumo, você colocar as suas receitas, diminuir dos seus custos variáveis, dos seus custos de despesas fixas, dos seus custos não operacionais, e aí você vai entender se você tem lucro líquido ou não, quanto de lucro você tem, ou se talvez a sua operação está tendo prejuízo. Então, é muito importante que você tenha todo esse mapeamento funcionando, que você tenha esses números atualizados mês a mês, semana a semana, para que você entenda, poxa, eu comecei o ano com uma perspectiva de lucro, porque a gente pode trabalhar o lucro também no exercício, né? 12 meses. Mas é importante que você já faça uma projeção. É importante que você depois acompanhe essa projeção. Então, talvez lá no primeiro mês você teve prejuízo, mas você sabe que depois no segundo semestre o lucro vai aparecer. Ou ao contrário, você teve lucro ali nos primeiros 6 meses do ano e depois, por alguma mudança de estratégia, talvez você teve que investir, talvez você teve até que pegar um empréstimo para fazer algum investimento dentro da sua empresa para que depois você consiga uma alavancagem. Então, talvez naquele ano realmente você vai falar, olha, meu lucro vai ser muito pequeno, a gente vai empatar. Pode ser uma estratégia do momento que você está vivendo. Então, o lucro líquido, ele sempre vai ser o primeiro indicador que a gente vai acompanhar. Por quê? Ele consegue mostrar, provar que o seu negócio ele gera caixa, você consegue arcar com todas as suas despesas e custos variáveis e fixos, e ainda assim você consegue fazer distribuição de lucro. Depois a gente vem para a margem de contribuição, que é um segundo indicador importante, porque lá no vídeo eu falei sobre a margem de contribuição. Ela aparece em que momento? Quando você faz a apuração das suas receitas e depois você tem todos os seus custos de despesas variáveis que mostram todos os números envolvidos na sua operação, nas suas vendas, você chega à sua margem de contribuição. E ela mostra quanto de capacidade você tem para arcar com seus custos fixos e ainda assim gerar lucro. Então, ela é um indicador que ela vem antes do lucro líquido. Se a sua margem de contribuição está ruim, é quase impossível você ter lucro. Então, ela ajuda muito você a fazer essa calibragem, porque você pode fazer um acerto ali tanto nas suas receitas quanto nos seus custos variáveis, e você pode começar a fazer esse jogo, projetar uma margem de contribuição melhor, porque aí você sabe que você vai ter uma tendência maior a chegar no lucro. E depois a gente tem o número 3, que é o crescimento de receita. Então, qual a porcentagem de receita sua empresa cresce ano após ano, mês após mês? A gente não pode trabalhar só com a receita bruta.
porque entenda que talvez a sua receita bruta ela seja alta, mas talvez os seus custos também sejam. E aí a gente não consegue ter essa manobra para chegar no lucro líquido. Então, é importante que, se você olha para a receita, ela está crescendo, você tem uma projeção de crescimento, e você olha para os seus custos e eles não estão crescendo na mesma proporção, isso também é um indicador que mostra que talvez lá na frente você vai conseguir fechar com lucro líquido. Outros indicadores que eu gosto de analisar: a capacidade, o ticket médio e o CAC. O que é isso? A capacidade. Hoje, qual é a sua capacidade de atendimento, de geração de receita? Quantos clientes você consegue atender? Quantos projetos? Quantas horas a sua empresa consegue vender? Quantos produtos você consegue comercializar? Então, é muito importante que você tenha esse indicador, porque ele mostra a sua capacidade de crescimento também. Então, um investidor com certeza olharia isso dentro da sua empresa. Qual a sua capacidade de pegar novos projetos, de alcançar novos clientes? Você consegue trabalhar fora da sua cidade, do seu estado, do país? Isso tudo são indicadores de crescimento e automaticamente, não é garantia, né, mas tem uma tendência de você conseguir ter uma capacidade maior de aumentar o seu lucro. Outra situação é seu ticket médio. Então, mais uma vez, a gente volta a falar de precificação, porque se eu tenho a capacidade de 100 e eu tenho um ticket médio de 50, eu vou ter um volume de receita. Agora, se eu consigo fazer alguns ajustes no meu preço, no meu custo, e eu consigo ter uma capacidade de 100 e um ticket médio de 100, a gente consegue ter um avanço muito grande no crescimento e automaticamente na possibilidade de lucro, porque não necessariamente o seu custo vai dobrar, o seu custo vai explodir. Então, é muito importante que você comece a trazer esses indicadores, fazer essas contas, para que você consiga entender possibilidades de crescimento dentro do seu negócio. Outro indicador interessante é o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Hoje, quanto um cliente custa para você? Quanto custa você chegar naquele cliente que diz sim, que fecha com você? E aí, como que você faz esse rastreio de custo de aquisição? Você tem que olhar para os seus canais de venda. Hoje você trabalha só com indicação? Ótimo. Você sabe que às vezes talvez você nem pague por essas indicações, em outras situações sim, mas você também fica muito restrito, você tem um canal muito restrito de aquisição de clientes. Por outro lado, você pode estar investindo em marketing, no Instagram, você pode participar de grupos, de eventos, isso gera um custo para você, mas isso gera uma aquisição de clientes muito maior. E aí você vai fazer a conta do investimento e quanto que isso gerou para você de receita, e você vai chegar no seu CAC. E aí, o que é mais interessante aqui? A gente trabalhar a fidelização desse cliente. Por quê? Ele tem, ele pode talvez ficar muito tempo com a gente. Às vezes ele pode ter uma porta de entrada de um produto, às vezes mais barato, e depois você pode vender uma solução mais cara, ou ele pode comprar, recomprar, te indicar. Então, não leve em consideração também só o custo de aquisição, mas o quanto de compra aquele cliente tem potencial para te entregar ao longo do tempo, ao longo dos anos. E aí, claro que você tem que fazer o seu trabalho muito bem feito e você conseguir trabalhar essa fidelização. E aqui a gente vai fechar com 3 indicadores muito importantes. Como eu mostrei no vídeo 1, a gente tem as metas, é muito importante que o seu orçamento ele tenha metas. Então, tanto de receita quanto de custo, para que você consiga se manter nos trilhos. E você pode, claro, também juntar suas metas de venda, suas metas de qualidade. Você pode juntar as metas de vários outros setores, mas o financeiro ele precisa ter uma meta e uma meta também de lucro.
que mesmo que talvez no primeiro ano, nos primeiros meses, você não consiga atingir essa meta, você vai conseguir calibrar para que isso aconteça o mais rápido possível. E quem vai te ajudar a calibrar isso? Os indicadores. Como a gente já falou aqui, a margem de contribuição, as próprias metas, as metas de faturamento, a meta de aumento de cliente, todos esses indicadores que eu falei aqui ao longo dessas 3 aulas e vários outros que eu vou colocar lá na apostila para que você entenda como fazer o seu painel de controle, quais são os indicadores ideais para o momento que você está vivendo. E aí, nesse caminho, né, até coloquei essa imagem aqui, o nosso caminho é assim, são ciclos e, às vezes, não é um caminho tão retinho, tão bonito, como a gente está falando aqui na prática, é um pouco diferente. Então, provavelmente você vai ter erros, vai ter acertos, e é importante que você tenha constância que você faça acertos na sua rota. Então, eu achei que a minha meta de faturamento seria X. Às vezes você pode batê-la muito rápido, então você vai ter que vir aqui e fazer esse acerto nesse indicador, nessa meta. Ou eu subestimei, eu achei que eu ia conseguir e não estou conseguindo. Então, é importante que você venha e faça esse acerto também, para que todo esse processo fique mais efetivo. Então, esses são os principais indicadores que vão ajudar, que vão nortear o crescimento da sua empresa. Eu vou resumir esse evento agora de alavancagem com você. Você vai olhar aí na tela, acompanhar aqui comigo o que a gente vai fazer. Eu quero que você crie, primeiro, 3 metas financeiras. Aqui a gente vai falar só do financeiro. Então, depois de tudo isso que você ouviu, de tudo que eu compartilhei, das coisas que você conseguiu executar, quais são as 3 metas financeiras que você precisa executar e focar nesse momento? Então, pode ser aumento de receita. É muito importante que você coloque números, sabe, bem fechados. Então, eu vou aumentar a receita de X para Y nos próximos 6 meses. Eu quero ter um aumento de 20%. Você precisa colocar os indicadores, sabe? É sempre meta, indicador, que não necessariamente precisa ser aqueles indicadores que eu falei. Por exemplo, agora, pode ser um indicador de faturamento, né, que foi um dos que a gente falou, mas não necessariamente isso. Poderia ser um indicador de diminuição de custos, meus custos estão muito altos, eu vou mudar de local, enfim, você com seus números na mão vai saber quais são as 3 principais metas que vão gerar um movimento, uma revolução aí dentro da sua empresa. Depois, o que você vai fazer? Você vai colocar de 2 a 3 ações para cada meta. Então, você vai colocar ali o que você vai fazer para que essas metas aconteçam. Então, se eu quero um aumento de faturamento, quais são as ações que vão me levar a isso dentro desses 6 meses? Se eu quero uma diminuição de custo, o que eu preciso fazer? São ações práticas, diretas, é o que você precisa fazer realmente. Depois, eu quero que você, analisando tudo isso que você colocou no papel, você identifique qual é a meta dominó, que é a meta que tem o poder de arrastar realmente o resultado. Então, muitas vezes é a meta de faturamento, não tem jeito, porque ela vai... ela tem o poder de gerar um aumento de custo também, se a gente não tomar conta, mas sem ela, provavelmente você não vai conseguir ter um aumento de lucro. Só ajustando o custo é muito difícil. Então, se você colocou essa meta aí, provavelmente ela vai ser sua meta dominó, mas dependendo da sua situação, se você está num estágio mais avançado, pode ser outra. Depois, o que a gente vai fazer? Eu quero que você pense o que aconteceria no futuro, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, se você não conseguir atingir essa meta, principalmente a meta dominó. O que pode acontecer de pior na sua vida, na sua empresa? A gente volta lá naquelas primeiras mensagens, né? Eu não consigo viajar, eu não sei nada do que está acontecendo na minha vida, eu tenho que dispensar cliente, enfim. Quais são as coisas ruins que vão acontecer? Porque eu quero que você olhe para isso, eu quero que isso te motive a levantar todos os dias e colocar essa rotina de meta para acontecer aí no seu negócio. Depois a gente tem a questão da responsabilidade.
Eu quero que você anote qual é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é o quê? É executar? A sua responsabilidade é demandar as pessoas? A sua responsabilidade é contratar? A sua responsabilidade é que uma reunião de análise financeira aconteça toda semana para que você consiga medir isso? É fazer os seus controles? É não abandonar o seu fluxo de caixa? Enfim, qual é a sua responsabilidade dentro dessas metas para que elas realmente aconteçam? Depois tem a parte do comprometimento, que é muito importante. Eu quero que você dê uma nota hoje. Assistindo esse vídeo, qual a nota você dá para o seu comprometimento de 0 a 100%? E eu quero que você pense agora nesse número, e se ele for menor que 100%, eu preciso que você pense muito sobre esse assunto, porque você precisa dar o seu 100% dentro da sua empresa, senão o seu colaborador não vai dar, senão o seu cliente não vai dar. É muito importante que você vá em busca desse 100%. Eu sei que você pode estar desmotivado, eu sei que você pode estar cansado, mas a empresa é sua, você tem o total poder de fazer isso acontecer ou não. Então, chame a responsabilidade, o comprometimento e, se você tiver um dia ruim, vá passear, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, mas depois você volta para suas metas com força total e faça acontecer. E aí é o poder, a gente vai trabalhar o poder do primeiro passo. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de executar porque não delimitam o primeiro passo, né? Você olha essas metas, um monte de ação e fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer primeiro? E se perde ali, esquece e engaveta aquilo. Então eu quero que você se comprometa com um passo por dia. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje? Olhando para isso tudo que você colocou no papel, essas ações, essas metas, tudo que eu falei, qual é a coisa mais importante que você faça? E você pode sim começar por uma coisa que seja mais fácil para você, porque o importante é a gente sair da inércia, é a gente começar esse movimento. O que geraria para você hoje um resultado que seja interessante, uma coisa que vai te motivar amanhã a fazer de novo, pegar esse papel de novo e daqui a 30 dias você ter 30 pequenos resultados. Pense nisso e comece por aí. E aí depois, uma parte que eu acho fundamental, que é a prestação de contas. Coloque na sua agenda, marque com você mesmo uma prestação de contas de toda essa alavancagem. Então, pelo menos uma vez por mês, você tem que sentar e olhar o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu, o que eu vou mudar, para onde eu vou continuar, qual vai ser o meu primeiro passo do próximo mês. É muito importante que exista esse momento de prestação de contas. Se você tiver uma equipe, se você tiver um sócio, melhor ainda, porque é um momento que vocês podem ir para um café, vocês podem almoçar juntos e compartilhar o que deu certo, o que não deu, ideias, novos testes que você vai fazer. Não deixe de marcar na sua agenda esse compromisso com você, que é a sua prestação de contas. Depois disso tudo, talvez você tenha dúvidas, eu não quero deixar você com dúvidas, então eu quero abrir aqui duas possibilidades para você entrar em contato comigo, que a primeira é aqui nos comentários mesmo desse vídeo. Você pode deixar aqui seu comentário, tanto a sua opinião sobre essa série, o que você gostou, quais são as suas dúvidas, ideias para os próximos conteúdos e também lá no meu Instagram, no direct, você pode me chamar, contar como tem sido a sua jornada, os resultados que você vai alcançar colocando tudo isso em prática. O objetivo dessa série foi te ajudar, te dar ferramentas, conhecimento, motivação para que você chegue na frase, enfim, eu tenho lucro dentro da minha empresa. Mas eu sei que muita gente não vai conseguir fazer isso sozinho, então eu também quero abrir aqui a oportunidade, um convite para a gente trabalhar juntos e eu ajudar a você fazer isso acontecer aí dentro da sua empresa, como eu tenho ajudado a muitos clientes. Eu mostrei alguns cases aqui, vou deixar também alguns depoimentos no final desse vídeo para que você conheça um pouco mais as histórias de quem já passou por essa primeira etapa de gestão financeira, modelagem de negócio e está lucrando, está tendo mais liberdade dentro da sua empresa. A minha metodologia, ela é uma metodologia de acompanhamento. Eu acredito muito que o conhecimento ele é muito importante, os conteúdos são válidos, mas eu só tive resultados assim de forma
alavancada de forma exponencial na minha vida quando eu tive alguém me acompanhando. Então, é uma metodologia que eu gosto muito de fazer, eu acredito muito, dá muito resultado, eu tenho um retorno sempre muito positivo dos meus clientes. E como eu disse, esse acompanhamento é a única forma que eu consigo personalizar as entregas, que eu consigo olhar para você, olhar para a sua empresa de forma personalizada e única. Então, por isso também a gente consegue gerar muito resultado. Como que funciona isso na prática? Existem as ferramentas, sim, as ferramentas estão sempre aí para dar apoio para a gente, mas também eu utilizo muito a personalização dessas ferramentas. E aí a gente faz um direcionamento e a aplicação, e eu faço o acompanhamento do que deu certo, do que deu errado, o que a gente precisa mudar, como a gente precisa continuar seguindo. Eu não sei hoje o que você precisa, eu não sei hoje o estágio da sua empresa, os desafios que você tem passado. Então, eu não vou aqui vender para você nenhum curso, o meu programa de acompanhamento, uma consultoria individual. Eu quero fazer sim um convite para você clicar no link que eu coloquei na descrição, o formulário de entrevista, para que eu possa conhecer um pouco mais o seu momento, te chamar lá no WhatsApp, te chamar depois talvez no Zoom, para a gente se conhecer, para a gente entender se eu realmente posso te ajudar e qual é a melhor solução para você. Eu espero que essa série de aulas ajude você a realmente conquistar lucro aí do outro lado, dentro do seu negócio, que o seu negócio tenha muitos anos de sucesso, que você alcance também liberdade de tempo, qualidade de vida. E se você gostou desse conteúdo, você pode deixar para mim aqui um recado nos comentários, curtir esse vídeo, compartilhar com algum empreendedor que você acha que precisa desse conteúdo e também me seguir aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo. Não é toda semana que tem séries, mas toda semana tem conteúdo novo sobre como você pode crescer empreendendo. Então, até o próximo vídeo.